Olá, irmãos! Hoje nós vamos falar sobre algo problemático. Muito problemático para o mundo. Genebra e a visão missionária de Genebra. Isso mesmo. Genebra é muito importante para o cristianismo protestante e nós vamos falar um pouco sobre ela. Eu vou ler aqui na lição. Então hoje a lição é esta aqui, tá? É o capítulo 5 dela. E é bem interessante porque muitas pessoas distorcem a história, principalmente ali daquela área de Genebra, de Calvino, para combater o protestantismo, né? E nós vamos pegar hoje um escritor que foi muito bem aqui. Deixa eu ver quem é o escritor dessa lição. O escritor dela eu já tinha falado, né? Mas o Ernest Mayr, que falou muito bem a respeito de Genebra, mas que traz uma ideia um pouco mais ampla, né? Nós vamos usar Genebra e tentar aplicar isso na nossa vida. O que aconteceu lá e o que acontece com a gente hoje. Somos salvos em Cristo Jesus, isso gera em nós alguns resultados e esses resultados precisam ser vistos. Então Genebra vai ser um bom exemplo daquilo que o Evangelho causa nas pessoas. Acredito que isso, né? E o mais curioso é que o autor da lição usou o Salmo 96 para falar de Genebra. E você já leu o Salmo 93? O Salmo 93 é muito interessante, cara, muito interessante, vale a pena ler. Eu tô com a Bíblia NVI aqui porque eu acabei de gravar usando ela, então eu vou usar ela mesmo. Se eu gaguejar na leitura é porque eu não estou acostumado com essa linguagem, que eu não gosto, né? Eu gravei só porque o pessoal gosta dela, eu gravei com ela. Eu vou gravar esse aqui também. Eu estou acostumado com a Almeida Corrigida Fiel, mas eu vou ler nela, né? O Salmo 96 é muito interessante, porque vai tratar de missões em outros povos lá no Antigo Testamento. Ou seja, o povo do Antigo Testamento já era chamado a, vou usar o termo errado de propósito, evangelizar em outros povos. Na verdade, ele era chamado a falar de Deus em outras nações. Bom, é muito interessante isso, principalmente se você gosta de missão, porque geralmente os missionários e quem ensina sobre isso foca no Novo Testamento e esquece o que acontece no Antigo Testamento. Geralmente eu uso Jonas para falar sobre isso, mas eu confesso, eu não tinha lido o Salmo 96 e eu posso agora usar o Salmo 96 para falar de missões, de evangelismo, daquilo que é gerado no cristão a partir do momento da conversão. A ação do Espírito no crente, de imediato, além da conversão, é a proclamação do Evangelho. Por isso que quando você é chamado pelo Evangelho, você fica com muita vontade de proclamar o nome de Jesus. Muitos calvinistas, quando entendem a mensagem bíblica, não conseguem segurar. Eles arrumam muita confusão. E isso, na verdade, esta é a ação do Espírito. Não a confusão, mas o efeito de tentar expor, de tentar falar de Jesus. Sabe, essa é a ação do Espírito Santo no crente. A gente é que vai aprendendo a fazer do jeito certo, é claro. Nós não nascemos sabendo tudo, vamos aprendendo a fazer as coisas, né? E muitos de vocês, assim como eu, arrumaram um monte de confusão. O legal é saber que estas confusões são resultado positivo da conversão. Tá? A partir do momento que o Espírito desce sobre aqueles cristãos ali em Atos, né, ali no dia do Pentecostes, a partir daquele momento eles não conseguem segurar a vontade de falar de Deus. E isso cumpre o que havia sido ordenado lá no Antigo Testamento. Isso é muito interessante. Nós estamos ligados ao Antigo Testamento, não tem como fugir. Bom, o Salmo 96 é muito bonito, mas ele também é muito grande, né? Então eu vou tentar ler alguns versos para vocês. O versículo do 1 ao 3 é o chamado à evangelização. Diz assim: cantem ao Senhor um novo cântico, cantem ao Senhor todos os habitantes da terra. Cantem ao Senhor, bendigam o seu nome, cada dia proclamem a sua salvação. No Antigo Testamento, né, proclamem a sua salvação. Sim, no Antigo Testamento, chamado a dizer que só em Yahvé havia salvação. Bom, ele vai entrar em conflito com o mundo daqui a pouco. E você vai perceber como que o evangelismo hoje é falso, é mal acabado, digamos assim. Ele vai entrar em conflito. O evangelismo que não entra em conflito com o mundo, ele não é o evangelismo bíblico. Assim como vocês, às vezes, se metem em confusão,
né? Porque vocês falam demais. Na verdade, às vezes a gente não fala demais, às vezes a gente fala o que tem que ser falado, né? Esses irmãos aqui também teriam problemas no mundo atual. Vamos continuar o texto para vocês perceberem, ó. Anunciem a glória de Yahvé entre as nações, os seus feitos maravilhosos entre todos os povos. Ou seja, Yahvé tinha um povo, mas ele estava agindo no mundo inteiro, o tempo todo, né? Olha que impressionante, né? Porque o Senhor é grande, digno de todo louvor, mais temível do que todos os deuses. Opa! Tocamos nos outros deuses? Evangelizem outras nações contra os outros deuses? Ah, isso aqui é complicado. Isso aqui é complicado. Agora entramos no conflito. Vamos proclamar a glória de Yahvé em todos os povos, mas estamos tocando nos deuses dos outros povos? Esta é a parte complicada. Muitos evangelistas não fazem isso, não tocam no pecado, não tocam nos falsos deuses, nas falsas proteções. Isso é curioso. E é justamente isso que foi também responsável pela reforma protestante. Os reformadores tocaram nos pontos cruciais deles, os deuses deles. Isso gerou aquele conflito todo. E gera até hoje conflito. Quando nós proclamamos a glória apenas ao Senhor e dizemos que Deus é maior do que as pessoas, estamos causando transtorno. Estamos infligindo na paz dessas pessoas. Quando dizemos Deus é soberano e nós não somos nada, estamos infligindo deuses por aí. Esta é a questão do evangelismo. Tá? E para evangelizar, você precisa mostrar que a pessoa está errada e que ela precisa de Jesus. Já parou para pensar nisso? Se você não faz isso, então você não evangelizou. Você não fez nada, na verdade. Você só falou. Né? Seja salvo para ser melhor. Seja salvo porque assim você vai arrumar uma esposa. Seja salvo porque Jesus vai ajudar nas suas dívidas, na sua dificuldade. Isso não é o evangelho. Tá? Isso não é o evangelho. O salmista está dizendo, porque o Senhor é grande. Não são as nações que são grandes. Quando ele diz isso aqui, haviam reis que se achavam grandes. E ele diz, o Senhor é grande. Ele é digno de louvor. Ele é mais temível do que todos os deuses. Isso dito para o mundo. Olha o início. Cantem ao Senhor, todos os habitantes da terra. Esta é a proclamação correta do Evangelho. Estamos aprendendo no Antigo Testamento. Todos os deuses das nações não passam de ídolos. Quando ele fala que não passam de ídolos, o que ele estava querendo dizer? Todos os deuses da terra não passam disso. Disso aqui. O que é isso? É só um pedaço de plástico. É um mouse. Mas não passa de um mouse. Né? Você vai orar por esse mouse? Vai, mas vai acontecer o quê? Nada. Por quê? Ele não passa de um mouse. Pega a estátua de Maria, pega a estátua de quem você quiser, né? Peguem a imagem do Papa e digam para ele assim, olha, você não passa de uma imagem, você não passa de um ídolo, você não faz nada. É Deus que é temível, é Deus que é o Senhor, né? Esse tipo de proclamação é o verdadeiro evangelismo. E foi justamente isso que os reformadores fizeram. E Genebra se tornou uma casa para muitos desses reformados que arrumaram confusão por aí afora. Né? Arrumaram confusão quando falaram contra o livre-arbítrio, né, das suas regiões, quando falavam contra Maria e contra os ídolos, o Papa, quando falavam contra os padres, eles arrumaram confusão porque eles cutucaram, né? Cadê minha faca? Eu preciso da minha faca. Eles cutucaram os deuses desse povo. Aqui, ó. Eles cutucaram assim, ó. Ah, quem é? Essa imagem não é nada. Né? Esse santo não significa nada, não passa de um ídolo. Isso tudo tem que ser abandonado. Faz tempo que eu não pego na minha faca. Por que faz tempo que não pego na minha faca? Porque faz tempo que não tem um boxe. Por que não tem um boxe faz tempo? É porque eu não tenho dinheiro por enquanto, né? E não tem muita coisa para comprar. Esse tipo de adoração de missões é surpreendente e gera resultados. Mas não são resultados 100% positivos, né? Esse é o problema. E é por isso que pouca gente faz. O texto continua. Majestade e esplendor estão diante de Deus. Não do rei, não da imagem,
não do padre, não do pastor, não do cantor, não do teólogo, de ninguém, mas de Yahvé. Ele é digno de louvor. Ele que é mais temível do que todos os deuses. Salmo 96 é muito poderoso. Deveria gerar um resultado muito grande na nossa geração se a gente usasse a mensagem que tem nele. Deem ao Senhor, ó famílias das nações, deem ao Senhor glória e força. Ou seja, a força não está em vocês, não são vocês os poderosos, Yahvé é poderoso. É Deus que é poderoso, né? Adorem o Senhor no esplendor da sua santidade. Tremam diante dele. Vocês têm ali os seus ídolos. Tremam a Deus por causa disso. Vocês não são nada. Vocês têm que ter medo de Deus. Isso não é só dentro da igreja, irmãos. É pelas nações. É arrumar confusão, tá? É muito interessante. E foi isso que aconteceu em Genebra. Foi isso que aconteceu na Reforma Protestante. E é isso que acontece hoje. Nós não podemos dizer Deus é soberano e o homem não tem autoridade nenhuma. Eu não posso fazer essa afirmação sem ver um hater vindo e comentando besteiras. Esse hater, ele representa o mundo. É isso que ele representa. Nós não podemos exaltar a soberania de Deus, não, e dizer, olha, vocês não são ninguém. Deus é soberano, não posso fazer isso, que é o que o autor fez. Todos os deuses das nações não passam de ídolos, ou seja, eles não são nada, né? Mas o Senhor fez os céus. Deus é soberano sobre tudo, é muita coisa. Adorem o Senhor no esplendor da sua santidade. Tremam diante dele todos os habitantes da terra. Pega o seu livre-arbítrio, que você adora, pega a imagem do seu livre-arbítrio, olhe para ela e entenda, isto não é nada perante Deus. Isto não significa nada perante Deus, ele nem te considera, tá? Se não fosse pela graça dele, você não teria nem ouvido a mensagem do Evangelho. Então, pega esse livre-arbítrio, pega essa imagem, pega esse santo, pega esse teólogo e descarta. E fala, só o Senhor reina, como está no versículo 10. Digo entre as nações, o Senhor reina, por isso, firme está o mundo e não se abalará. Você acha que é a ciência que deixa o mundo no lugar que ela está? Você acha que é o político que controla todas as coisas? Não. Não é você que determina o que vai acontecer com você. A sua estabilidade moral, a sua estabilidade financeira não está na sua mão, está na mão de Deus. Se você não tem isso tudo, Ele está te castigando para que você se arrependa, né? Trema diante de Deus. Por isso, está firme o mundo e não se abalará. Ele julgará os povos com justiça. Olha só, outro ponto que não é falado, né? Outro ponto que não é falado, ele julgará os povos com justiça. Quem são esses povos, né? Na época aqui, eram aqueles idólatras que odiavam o Deus Yahvé e adoravam seus próprios ídolos, né? Tem lá a imagenzinha, tem o poste, tem a deusa da sexualidade, que era muito comum, tinha os reis, né? Eles eram adorados e o texto está falando, Deus julgará vocês por isso, tá? E ele vai julgar com justiça, ou seja, ninguém passa batido. Quando Deus julga com justiça, todos estão debaixo da sua justiça. Regozijem-se os céus e exultem a terra, ressoe o mar e tudo que nele existe, regozijem-se os campos e tudo que nele há, cantem de alegria todas as árvores da floresta, cantem diante do homem. Não, cantem diante da sua prosperidade, do seu livre-arbítrio, da Maria. Não. Cantem diante do Senhor, porque Ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com a sua fidelidade. É assim que termina o evangelismo mundial. E naquele dia em que Calvino chegou em Genebra, ele começou a modificar algumas coisas. E a gente crê que Deus estava agindo por ele e por outros reformadores para que Genebra se tornasse o que ela se tornou. E o que Genebra se tornou? O texto da revista diz o seguinte: Calvino estudou em uma universidade de renome na França, tendo como mestres alguns dos grandes professores de sua época. Ele conhecia bem
a desafiadora estrutura da rotina e rotina universitária. Antes de ser um teólogo, foi um humanista. Sua filosofia de ensino reflete sua apurada formação e maturidade intelectual dentro de um referencial que partia das Escrituras, tendo a soberania de Deus como princípio orientador e a glória de Deus como o fim de todas as coisas. Isso era Calvino. Eu sei que disseram para você que nós adoramos Calvino. Nós não adoramos Calvino. Você está vendo alguma imagem de Calvino? Se eu abrir minha janela, ó, não tem nada. Não há imagens de Calvino. Ninguém adora Calvino. Nós adoramos a Deus. E aprendemos a adorar a Deus com pessoas que nos ensinam. E eles ensinam isso. E Calvino considerava, em primeiro lugar, a soberania de Deus. E em segundo lugar, a glória de Deus como o fim de todas as coisas. O que significa isso? Primeiro, a soberania de Deus é que governa toda a terra, como nós lemos no Salmo 96. E segundo, que todos os povos e todas as pessoas devem viver para a glória de Deus. Você não foi criado para viver os seus prazeres, as suas dúvidas, aquilo que você quer, nada, nada. Você foi criado para viver a glória de Deus. Isso a gente aprende no calvinismo. Tá bom? Você não foi criado para viver a sua liberdade, não. Você foi criado para viver como servo de Deus. Você sabe o que significa a palavra servo? Às vezes a pessoa lê e nem sabe o que significa. Servo é quase a mesma coisa que escravo. É isso. A menina gritando lá fora. E quando Calvino chega em Genebra, algumas coisas precisam mudar. Calvino insistiu junto aos conselhos para melhorar a condição do ensino, bem como os recursos das escolas. Ele apresentou no Conselho Municipal um projeto educacional gratuito, isso em 1536. Sabe o ensino médio que você tem hoje? Isso surgiu em Genebra. Foi uma ideia que Calvino teve lá também. Né? E esse ensino era gratuito, que se destinava a todas as crianças, meninos e meninas, tendo um grande apoio público. O Evangelho em Calvino fez ele enxergar os problemas sociais. Bom, a gente não fala muito sobre isso, mas o evangélico que não percebe isso está com algum problema, né? E tem algum defeito. Se você percebe algo injusto acontecendo e não faz nada, você está mal ajustado. Calvino chegou e percebeu esse problema e ele reuniu ali o conselho e apresentou o projeto. Só isso que ele teve que fazer. Ele não construiu a coisa toda, ele só apresentou o projeto. Ele tentou mudar alguma coisa. E isso depois vai se tornar a faculdade, a Escola de Genebra, que vocês estão convidados a estudar desde agora. Né? E que, particularmente, eu acho que eu nunca vou lá. Mas, enfim, né? Dessa proposta surgiu o Collège Arrivé. Eu não sei se fala assim, mas eu falei assim. A primeira escola primária gratuita e obrigatória de toda a Europa. Surgiu por causa de uma ideia de Calvino. Na verdade, antes da reforma, os reformadores perceberam que as pessoas eram obrigadas a viver na ignorância. Sabe, é diferente de quando você pode ter acesso à informação, mas não tem, não quer, né? Por exemplo, eu tenho um livro aqui na minha frente, ele fala algo que eu preciso conhecer, mas eu não quero conhecer. É diferente. As pessoas da reforma, naquele período, elas não podiam ter acesso. Elas eram burras mesmo, elas eram iletradas, elas eram pobres. Mas por que elas eram isso tudo? Porque havia alguém que dominava o povo que dizia que eles não podiam melhorar. Então, ser estudado na época de Calvino não era algo barato, como é hoje, sabe? Não era algo que você vai para a faculdade agora, né, vai ali para a Universidade Federal e faz. Não, não era assim. Era só quem tinha muito dinheiro. E Calvino percebeu que essa ignorância controlada pelo governo era justamente o que atrapalhava as pessoas de entender o Evangelho. Então, como é que você vai proclamar o Evangelho em toda a terra se você não sabe ler, você não sabe escrever, você não sabe falar? Para você falar, você tem que estudar. Para você estudar, você tem que saber ler. Então, essa necessidade incomodou Calvino e fez com que ele apresentasse esse projeto em 1536. Sabe o que a gente aprende com isso? Não aprende que Calvino era um Deus, não é isso que a gente aprende. Aprende que a salvação em nós gera frutos
que devem ser colocados para fora. Sabe, você tem que pegar o projeto que Deus colocou no seu coração e colocar ele para fora, né? Você já sabe que é de Deus, ele é correto, é certo, coloque isso para fora, vai atrás, vai fazer missão, vai cumprir o Salmo 96. Foi isso que Calvino fez, assim que ele chegou em Genebra. Talvez Calvino não soubesse o que ia acontecer. Eu acho que ele não sabia, sabe? Ele viu o problema, ó, tá precisando de uma escola aqui, as crianças não sabem de nada, vamos dar estudo para elas? Aí te pergunto uma coisa. Existe uma criança perto da sua casa que não tem condições e que adoraria ganhar um desenho com um texto bíblico e um lápis de cor para pintar? Existe? Dê para ela. É baratinho, gente. Custa R$ 15 isso tudo. Imprime os desenhos com frases e tudo mais. Pega de graça na internet. Isso é resultado. Sabe, quando Jesus me chamou ao Evangelho, eu não aceitei Jesus como muitos acham que acontece. Não, você não aceita Jesus assim. Ele não me pediu para aceitar ele me modificou. Ele começou a falar para mim que eu ia para a igreja, né? E aí eu comecei a lutar com ele, falando, beleza, eu vou mesmo para a igreja. Eu já tinha certeza, eu vou para a igreja, não tenho outra coisa, é isso que eu tenho que fazer. Porque isso falava no meu coração. E quando eu fui para a igreja, eu comecei a falar. O canal Palavras em Chamas, o grupo e tudo mais, surge desta ideia. Do momento em que eu quero falar, mas eu arrumo confusão com todo mundo, porque tudo que eu falo vai contra o que eles queriam acreditar, e aí o meu escape é a internet. O meu escape é o blog, é o Facebook, é o Orkut na época, e depois o YouTube, o WhatsApp e tudo mais. Isso tem que gerar resultado, e é isso que a gente aprende lendo a primeira parte, né, onde Calvino colocou para fora esse projeto. Ele viu os problemas sociais do bairro e ele decidiu fazer alguma coisa. E talvez ele não soubesse que era Deus fazendo isso por ele. Ou talvez ele não tivesse pensado. Isso não é tão importante de você constatar. O importante é você fazer alguma coisa, né? E ele fez isso, ele colocou para fora esses pontos aí. Bom, e a Academia de Genebra? Você sabe de onde surgiu? Bom, a partir de 1541... Calvino reestruturou o sistema educacional da cidade com o Estado empobrecido, lembra que eu falei da pobreza? Ele apelou para doações e legados. Fiel ao seu princípio de que as escolas teológicas são berçário de pastores, Calvino criou uma Academia de Genebra. Imagina uma universidade que não fosse comunista, mas cristã. Esta era a ideia de Calvino. Eu sei que vocês são indicados a odiar Calvino, mas Calvino queria que vocês aprendessem já com pastores. Ele não se importava com o fato de que todos vocês seriam pastores. Isso não era um problema para ele, isso era até uma solução. Mas era esse o desejo dele. Tá vendo como é diferente quando você ouve os historiadores? Eu estou lendo o Emerson Maia. É ele que escreveu isso aqui. Ele é de muita confiança e muito capacitado. Então, eu não tenho motivos para duvidar do que ele escreveu. Tá? Nós não idolatramos Calvino, então nós podemos simplesmente ler a história. Mas muitos de vocês são levados a odiar Calvino porque não querem concordar com o que ele expõe. Mas olha o que ele fez, né? Olha o que Calvino fez. E aí Calvino ajuntou, ele movimentou o povo ali, e ele não tinha tanto dinheiro também, não construiu nada. O que ele fez? Ele incentivou as pessoas. Não, vamos juntar aqui, o povo é pobre, vamos pegar doação, né? E aí o culto inaugural dessa Academia de Genebra aconteceu em 5/6/1559, né? No templo de Saint-Pierre. A academia teve uma origem modesta, mas Calvino se esforçou por constituir um corpo docente. Assim, a academia começou com 600 alunos e alguns professores, tá? Eu não sei como é que esse pouco de professor deu conta. Calvino era um dos professores, Teodoro Beza era outro, depois teve um Raul aqui que eu não conheço, teve o Chevalier, teve o François, eu estou lendo tudo errado porque eu não sou francês, Berout, e teve o Tagou, não sei como é que fala, que foi professor de arte. Então, eles tinham algumas matérias e poucos professores, mas tinham 600 pessoas querendo estudar. Pensa nessa missão. Ele aceitou. Ele iria negar
porque é muita gente e era pouca gente para ensinar? Claro que não. E depois de um tempo, subiu para 900 alunos. A base de formação educacional em Genebra era a Bíblia, tá? Competia à família, apesar de suas limitações iniciais, e ao Estado, o cuidado com a educação. O que significa isso? Nesse período, isso é bem interessante a gente falar. Eu vou trazer mais material sobre isso, porque eu quero ensinar o Trivium para vocês. Ensinar uma forma de uso do Trivium. Não vou ensinar o Trivium porque eu não sou profissional nele, mas uma maneira de uso dele. As crianças aprendiam em casa. E na escola elas aprendiam algumas matérias, não era como é hoje, né? Por exemplo, aqui Calvino ensinava, ensinava teologia, Calvino e Beza, né? O Antonier ensinava hebraico, o Berou ensinava grego e o outro artes, que era filosofia na época, tá? Ele ensinava então artes, grego, hebraico e teologia. É isso que tinha na Academia de Genebra. E o restante ficava por conta da família. E assim acontecia antigamente. Até nas faculdades que ensinavam o Trivium, elas ensinavam inicialmente 3 matérias. O restante a criança tinha que aprender em casa, né? Falar direito, escrever, essas coisas ela já tinha que saber naquela época. Entende? Crianças, tá? É hoje que nós, deixamos pra lá, né? Minha filha com 8 anos tem dificuldade de ler. Uma menina de 8 anos nessa idade, irmãos, já sabia fazer matemática de olho fechado, tenho certeza. É porque nós fomos deixando levar. E aí há outros problemas culturais e políticos que não deixam com que as pessoas aprendam nas escolas, tá? Essa é uma realidade que acontece muito, mas Calvino, ele fez diferente. Tá? O texto continua da seguinte forma: Calvino não concebia a academia distante da igreja. Antes, sustentava 2 princípios fundamentais: a unidade da academia e a união íntima da academia com a igreja. Então, o ensino era atrelado à religião. Hoje o ensino é atrelado ao liberalismo ou ao ateísmo. Tá? Vários ataques que vieram caindo sobre a escola e resultou isso aí. Nesta escola, com 600, depois com 900 alunos, estava dividida em 2 partes principais. A escola privada mesmo, está escrito aqui, que se equivalia ao colégio, dividido em 7 séries, destinava a jovens de até 16 anos. E a escola pública, ou academia, que continuava o colégio ministrando o ensino superior. Aí no total, no final, houve mais matérias, tá? O currículo incluía como disciplinas como teologia, hebraico, grego, filosofia, as 4 primeiras matérias. Depois entrou matemática, e retórica, e outros, né? Entre outros, eram estudados autores gregos. O que eles estudavam. Então entrou matemática e retórica. Retórica é uma das matérias do Trivium, tá? O Trivium se estuda grego, retórica e outra matéria lógica, se não me engano, né? E é muito interessante, assim, vocês têm que aprender isso, irmãos. Vocês têm que aprender isso. Bom, depois disso, o que aconteceu? A faculdade de Genebra ocupou a vida inteira de Calvino? Ele só tinha isso para fazer agora? Não. Genebra se tornou o centro protestante durante um tempo. Esta é a realidade, né? Ele se tornou o centro missionário protestante da sua atualidade. Por quê? O evangelho deve resultar em alguma coisa missionária. Não sei o quê, né? Porque não tem como generalizar, mas ele deve se tornar alguma coisa. Você vai fazer alguma coisa com o que Deus coloca na sua mão. Você vai dar frutos, né? Os textos aqui que nós lemos do versículo do Salmo 96, eles visavam a convidar as nações a adorarem Yahvé, ao arrependimento, abandono dos ídolos e ao arrependimento. Ou seja, isso são frutos, tá? A própria Genebra virou uma academia de missionário. O texto diz o seguinte: Genebra se tornou uma verdadeira escola de missões, porque os foragidos que lá se instalaram, posteriormente levaram para os seus países e cidade o evangelho ali aprendido. O pessoal fugia do catolicismo para Genebra, voltava para a sua cidade ensinando o evangelho.
E isso aconteceu várias e várias vezes, né? Não apenas para a sua cidade, tá? A estrutura do pensamento de Calvino tornou-se uma força motriz poderosa para o trabalho missionário, né? Acontece que o envio de missionários para outras cidades e países era uma questão delicada para a qual a Academia de Pastores manteve, enquanto pôde, sigilo absoluto. Acontece o quê? Ninguém sabe quantos missionários foram enviados porque não podia abrir, né? O catolicismo estava matando protestantes, eles perseguiam calvinistas, né? Lembra do termo calvinista? Ele surgiu nesse contexto. Você não está mais indo para a igreja católica, você virou um calvinista, né? Ele era um xingamento nesta época aqui. Então as pessoas que eram enviadas não podiam ter nomes revelados, porque essas pessoas iam em barcos, iam nas embarcações, iam em carros junto com outras pessoas, e você não podia se entregar. Eles eram meio que espiões, né? E aí você tem, sabe, de uma coisa que é interessante? Aqui no Brasil, a primeira igreja protestante que surgiu não é a Assembleia de Deus e nem é presbiteriana. Muita gente acha que a Assembleia de Deus é a primeira igreja protestante. E na minha pesquisa, eu pesquisei no Google, né, para ver qual é a resposta da maioria, apareceu a Assembleia de Deus. A igreja Assembleia de Deus só surgiu 400 anos depois da primeira igreja protestante. Tá? Ela não foi nem a primeira igreja protestante do mundo, muito menos do Brasil. E a primeira igreja chegou aqui em 1550 e alguma coisa. Deixa eu ver se está escrito ali. 1500... Acho que é 1567, se não me engano. Tá ali, mas tá longe. E eles foram para o Rio de Janeiro. Lembra do termo Guanabara? São eles, os franceses que estavam vindo a missões. Eles fugiam para Genebra e Genebra enviava eles para a morte, nesse caso, porque eles evangelizavam e eram mortos durante esse evangelismo. Esses brasileiros esses franceses, ficaram conhecidos por causa da chacina de Guanabara, se não me engano. Você acha esse fato aí bem fácil na internet. E olha o que tornou Genebra, hein? Uma simples sugestão de Calvino fez com que Genebra virasse o centro missionário protestante do mundo, entende? Então, Genebra foi importante para a gente. Ela serve de exemplo para a gente. É isso, tá, irmãos? Genebra também virou a academia que é hoje, todo mundo conhece, né? Historicamente bem conhecida no mundo. O texto do autor diz o seguinte, ó: Genebra se tornou um grande centro missionário, irradiando pelo mundo a sua teologia e o seu ardor missionário. Ardor missionário. Enquanto vocês veem alguns pentecostais que não sabem nem o que é o evangelho dizer que eles são os maiores evangelistas do mundo, né? A gente tem aqui um ardor missionário dos calvinistas. E por que as pessoas estão se tornando cada vez mais calvinistas? Porque o ardor missionário não morreu. Ele continua agindo dentro de nós. Eu não estou querendo dizer que nós somos superiores a eles, né? Só estou fazendo uma comparação porque eles se sentem superiores a nós. É por isso. É só para a gente entrar no mesmo nível, né? na mesma posição. E cada vez mais saem de lá e vêm para cá e continuam falando do Evangelho. Só que agora, do Evangelho que está na Bíblia, né? Esse Evangelho que incomoda. Você se incomoda com o termo predestinação? Pois é, Deus predestinou todas as pessoas para salvação ou condenação. Isso é bíblico. Você vai se incomodar com isso? Beleza, mas isso é bíblico. Isso não é um problema meu e seu, é seu e bíblico, tá? Você não vai se arrepender e crer no Evangelho? Pois é, saiba que quando Jesus voltar, você vai para o inferno por causa disso. Todo aquele que crê em Jesus será salvo, é salvo. Quem não crê em Jesus já está condenado ao inferno. Este é o Evangelho. Você lembra que eu falei para você que o final da mensagem missionária de Salmo 96 termina desse jeito? Olha o final. Cantem diante do Senhor, porque Ele vem. Ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com sua fidelidade. Esta é a mensagem do Evangelho. Quando Jesus veio ao mundo, né, a mensagem evangelística de Jesus era a respeito disso. O reino está próximo. Creiam no Evangelho.
Porque se vocês não creem, o que vai acontecer? Bom, isso tudo está escrito na Bíblia também. A academia tornou-se respeitada em toda a Europa. O grau concedido aos seus alunos era aceito em universidades de países protestantes, como por exemplo na Holanda. Só que um historiador católico chegou a escrever sobre Genebra. Olha o que ele disse: será daí em diante um viveiro de pastores para toda a Europa reformada. Lamentavelmente, a Europa meio que abandonou tudo isso. Bom, provavelmente deixaram de ensinar, porque as novas gerações estão doidas para aprender. Só precisa de alguém para ensinar. Quem sabe seja você, né? Alguém precisa ensinar para isso continuar. Se ninguém ensinar, é fácil de descrever o que vai acontecer, vai acabar. Seguindo a compreensão bíblica de Calvino a respeito da soberania de Deus e do fim último do homem, que é a glória de Deus, nós devemos trabalhar com urgência dentro da esfera que nos foi confiada por Deus. Eu quero dizer uma coisa para vocês que eu não digo para que vocês me vejam como superior. Eu não sou superior, eu tenho muitos defeitos. Eu estou gravando desde 2 horas da tarde. E agora são 5 horas da tarde. Cada vez que eu faço mais isso, mais eu percebo que eu tenho que fazer mais ainda. Às vezes eu penso assim, eu acho que eu já estou terminando o que eu tenho que fazer. Eu penso assim, eu sou maluco. Por quê? Porque quando eu terminar o que eu tenho que fazer, Jesus vai me levar. E esta é a minha esperança. Eu não quero viver nessa terra para sempre. Essa terra já está acabada. Diz que não tem mais nada. E aí eu vejo que eu tenho que fazer muita coisa ainda. Esse é o sentimento daqueles que descobrem o Evangelho. Você tem muita coisa para fazer, mas quando você terminar, Jesus vai te levar para a sua glória. E se você viver para a glória de Deus desde agora, você meio que já experimenta um pouco dessa eternidade. É muito bom ficar gravando. Eu não faço isso aqui porque eu sou obrigado ou porque eu preciso do dinheiro do YouTube. Óbvio que não, porque senão demoraria muito para receber. Eu faço porque no fundo eu gosto, eu amo fazer isso aqui. Isso é um pouquinho do que eu quero fazer eternamente, né? E olha que interessante. Isso surge no meu coração depois que eu aprendi a ler a Bíblia com esse óculos da soberania de Deus e do fim último do homem, que é a glória de Deus. Então, enquanto eu vivia para a minha própria glória, buscando as minhas próprias vontades e tudo mais, eu não era feliz, eu era triste, né? Eu cheguei um dia a tentar me matar, e foi nesse momento que Deus me chamou. Eu cheguei a fazer isso. Enquanto eu vivia para minha satisfação pessoal, o resultado era a morte. E a partir de um momento, Deus transformou isso em vida. E eu tenho certeza que um dia eu vou concluir o que eu tenho que fazer. E Ele vai me levar, sabe? Eu tenho certeza disso. Não é uma dúvida, não é um pensamento, é certo, isso vai acontecer. O nosso trabalho deve ser feito com total confiança em Deus, sabendo que cabe a Ele converter o coração dos homens e que a rejeição ao Evangelho nesse momento não implica necessariamente na rejeição absoluta. Ou seja, eu posso começar alguma coisa hoje e alguém vai concluir lá para frente, né? Essa convicção nos estimula a trabalhar com fervor e alegre perseverança, visto, e aqui nas palavras de João Calvino a respeito de 2 Timóteo, né? Visto que a conversão de uma pessoa está nas mãos de Deus, quem sabe se aqueles que hoje parecem empedernidos, subitamente não sejam transformados pelo poder de Deus em pessoas diferentes. O que motiva a continuar é que Deus vai usar isso para alguma coisa, para a sua vontade, para a sua glória. Amém, irmãos? Foi interessante falar sobre Genebra com vocês e que isso estimule vocês a pesquisar mais. A parte que eu mais gostei, na verdade, foi da leitura bíblica. E você, qual parte você gostou mais? Você sabia a respeito de Genebra o que eu falei hoje? Aposto que não. Pouca gente sabe a respeito de Genebra. Eu recomendo vocês lerem o livro... Esqueci o título. Vou colocar o link aqui na descrição. História da Reforma. Fique com Deus e até a próxima lição aqui no canal Palavras em Chamas.